Olá, alô, boa tarde a todos. Reiniciando os trabalhos desse segundo dia de congresso, do 5º Congresso de Direito Administrativo do Rio de Janeiro, cujo tema é o Estado e o Mercado, conciliando os interesses públicos e privados. Eu me chamo Paola Porto, sou diretora do IDARJ e também presidente da comissão IDARJ por Elas. E essa mesa que inicia o segundo dia do Congresso, ela é uma mesa da Comissão das Administrativistas, uma comissão do qual presido e do qual eu tenho muito orgulho. Também agradecendo aqui à Casa, a Procuradoria-Geral do Município, por ceder o espaço, e tantos outros colegas aqui que já passaram por aqui, palestrando. A mesa do qual a gente vai iniciar essa tarde é Novas Tecnologias na Administração Pública. Convido para compor a mesa a professora doutora Vanice do Vale, membro da PGM Rio de Janeiro, do PPGD da UFG. Também convido para compor a mesa a doutora Carina de Castro Quirino, também da Prefeitura do município do Rio, e também está presente, mas de forma virtual, a doutora Vanessa Cerqueira Reis. O tema é Novas Tecnologias na Administração Pública. Doutora Vanice Regina Lírio do Vale, ela é pós-doutorada em Administração pela FGV e doutora em Direito pela Universidade Gama Filho, procuradora do município do Rio de Janeiro. A doutora Carina de Castro Quirino, doutora em Direito Público pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e mestre em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente, ela é subsecretária de Regulação e Ambiente de Negócios da Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura do Rio de Janeiro. A doutora Vanessa Cerqueira Reis é doutoranda em Direito Financeiro e Econômico Global pela Universidade de Lisboa. Ela é procuradora do Estado do Rio de Janeiro. Então, iniciando ao tempo que nos foi concedido, seria mais ou menos de 10 a 15 minutos para cada palestrante, né, para poder dar o tempo de considerações finais. E aí eu combinei com as colegas aqui se a doutora Vanessa poderia iniciar, tendo em vista que a doutora Vanessa está online. Tudo bem? Seja bem-vinda. Consegue nos ouvir? Eu acho que o áudio da doutora Vanessa, espera aí. A senhora... Consegue me ouvir? Agora sim, perfeitamente. Muito obrigada pela presença. Agradeço aqui aos membros da mesa, do qual eu cumprimento. Eu que agradeço, infelizmente não estou aí com vocês pessoalmente, mas assim, já vejo, né, pessoas não só ilustres, mas colegas, como a doutora Vanice, né, e que tem uma outra qualidade também, que é casada com o procurador do Estado no meu concurso. Né? Então, assim, uma pessoa querida, que nós sempre nos encontramos nos congressos. Doutora Carina, teria a oportunidade de conhecê-la pessoalmente. E doutora Paola também, que temos falado tanto assim pelos meios digitais, né? Como nas plataformas, e ainda também nos conhecemos pessoalmente, mas teremos outras oportunidades. Eu vou compartilhar com vocês uma pequena apresentação, porque eu vim aqui somente transportar para vocês o que hoje nós estamos implementando no Estado do Rio de Janeiro, principalmente assim, o que nós estamos tentando implementar onde eu estou lotada hoje. Sou procuradora do Estado há 23 anos e atualmente sou procuradora-chefe da Assessoria Jurídica do Esporte. E nós estamos implementando ferramentas importantes que, junto com o cidadão, possam participar também e fiscalizar algumas atuações na nossa secretaria. Mas vou dar uma passada geral, inclusive, para alguns movimentos que nós temos digitais na Procuradoria do Estado, né? Nós temos várias inovações na Procuradoria do Estado. Então, assim, serão alguns slides que eu passo depois e compartilho com qualquer pessoa que tiver interesse sobre as novas tecnologias que estamos utilizando no Estado do Rio de Janeiro. Vou compartilhar minha tela, então, com vocês, eu já agradecendo, né, poder participar dessa mesa com ilustres colegas. Posso? Vamos ver aqui. Consigo fazer agora eu tenho que conseguir fazer, Paula, grande, em slides. Eu vou pedir ajuda
os universitários que me ajudaram antes aqui, aprovei. Aí. Ah, foi, ótimo. Aí, isso. Então, novas tecnologias, deixa eu colocar meu um pouquinho menor aqui. Aliás, hoje, para só como é que não tão providencial, foi publicado o decreto 48.671, que cria o portal único do Estado do Rio de Janeiro. Então, assim, nós estamos avançando. Em 2021, o Estado do Rio de Janeiro era o 16º estado em tecnologia, e nós já estamos em terceiro lugar. Então, há um cronograma que em 2026 nós estaremos 100% com a tecnologia digital. Bem, eu me recordo o seguinte, não existe outra forma de maior transparência, né? Eu fiz o meu mestrado em 98, era sobre transparência fiscal na área de direito financeiro. E lá naquela época, um dos tópicos que eu me relembro era dizer que só com transparência, essa transparência não é só publicidade em diário oficial, mas essa transparência digital e tecnológica que as pessoas podem não só participar, mas também participar de uma forma de fiscalização. E aí eu fico feliz depois de tantos anos, apesar que a gente acha assim, que demorou um pouco, né, diríamos assim, acho que a pandemia nos fez fazer um salto muito grande em tecnologia, mas nós estamos chegando lá e, assim, com base na maior forma com mais informações que as pessoas podem fiscalizar e, efetivamente, pode controlar o exercício das políticas públicas. Vamos lá, então, passando para vocês algumas questões, assim, que estão sendo desenvolvidas do Estado do Rio de Janeiro. Nós lançamos, né, o Estado do Rio de Janeiro, em 2022, né, um portal único de serviços digitais. Esse portal tem um cronograma para ser cumprido, como eu disse, né, um cronograma. Eu vou passando, então, rapidamente. Se tiver alguma coisa que vocês quiserem que parem, perguntem, não tem nenhum problema. Esse portal foi lançado em 2022 e, assim, como eu disse, hoje a gente já está fazendo uma outra etapa, que é a etapa já de normatização de como isso tudo vai ser alimentado. Mas esse portal, de qualquer forma, já tem muitos acessos, né? São mais de 2.300 serviços disponíveis, não só para o administrado, né, como para os próprios servidores públicos, que conseguem ter acesso a todos os serviços, como contra-cheque, atualizações no Cispatri, que é quando nós colocamos as nossas informações de bens junto ao serviço público, né, como todo servidor deve ter, mas também serviços para o cidadão. E entre esses serviços para o cidadão, foram colocados 3 serviços muito importantes, que são os serviços, ali eu coloquei para vocês, depois eu disponibilizo, que são os serviços que são feitos para o servidor público, né, que é Cispatri, acessos online, serviço de cadastro do usuário externo. Então, assim, esse é o cronograma que o Estado do Rio de Janeiro tem de digitalização. Começamos em 2022, e em 2026, a ideia é que 100% de todos os serviços sejam digitalizados. E hoje, né, esse marco aqui de 2023, julho de 2023, fizemos agora, então, hoje, que é dia 5 de setembro, o decreto que faz essa nova fase, que é o Portal Único de Serviços Digital, que foi implementado hoje via decreto pelo governador. Bom, os 3 serviços mais importantes que estão sendo colocados agora é o Digitaliza, o Agiliza, que são serviços. O Digitaliza é aquele que o próprio cidadão digitaliza todos os documentos para poder entrar e começar o seu processo administrativo, e o Agiliza, que ele pode marcar, inclusive, questões de exame, pode fazer a sua interação direto também com outros portais, e todos agora vão ser unificados nesse portal único do Estado do Rio de Janeiro. Essa é uma visão geral em relação ao Estado. Depois eu vou dizendo para vocês um pouco do que está acontecendo, nas experiências que eu tenho, né, de que eu faço, né, na nossa própria secretaria. Bom, como funciona o serviço? Depois de você logado, o administrado, melhor dizendo, ele consegue ter acesso a várias fases dessa etapa, inclusive de como está sendo as resoluções, inclusive de questões dele, de litígio, não só litígio, mas assim, de questões de soluções, né, de proposituras que ele possa colocar. Isso eu me recordo o seguinte, nós tínhamos, quando eu comecei meu doutoramento em 2019, eu visitei um centro de estrutura administrativa, né, que na verdade é de litígio, que é o CAD, lá em Portugal, e eu fiquei muito impressionada que tudo se resolvia online, né? Isso foi mais ou menos em 2019. E a gente está efetivamente aqui também no Estado do Rio de Janeiro, assim, e essa vai ser o futuro. Acho que a maior tecnologia é que tudo se resolva, que o cidadão não precisa, né, ir pessoalmente. Aí depois podem me perguntar assim, mas Vanessa, como é que pode se pensar num cidadão não ir procurar pessoalmente, sendo que várias pessoas, e isso é uma grande verdade, não conseguem ter acesso a todos os serviços digitais, não conseguem ter acesso, inclusive, à internet, mas isso mudou muito depois da pandemia, essa que é a grande realidade. Não está aqui na minha apresentação, mas eu vou trazer
para vocês um outro dado que aconteceu, por exemplo, quando nós tivemos a inclusão do auxílio emergencial, onde as pessoas tiveram que cadastrar no telefone o app para poder receber. Ali foi a maior inclusão financeira que se teve praticamente no mundo, porque assim, nós tivemos quase mais de 200 milhões de pessoas, né, pelo menos não só a população, mas assim, os poderiam ser beneficiados para poder ter acesso a não só o serviço, mas também esse benefício. Então, assim, foi feita uma inclusão financeira muito grande, e essa inclusão financeira acaba também por acarretar uma inclusão digital, que é de suma importância. Hoje, todas as pessoas, mesmo assim, as pessoas mais simples, elas conseguem ter acesso aos serviços digitais, né? Conseguem ter acesso também ao celular. Então, assim, a partir dali, sabendo usar aquilo como uma ferramenta também, de não só de controle, mas também de poder ter acesso a serviços, diríamos que, assim, se a pandemia trouxe algo bom, né, em tudo que se passou, realmente foi essa inclusão digital acelerada, né, que aconteceu, tal como aconteceu com a própria Revolução Industrial. Essa que é verdade, nós tivemos uma disruptura, né, grande, de mudança de paradigma, mas isso fez com que nós tivéssemos um salto de tecnologia muito grande. Bom, então, esses são os serviços que nós temos no governo do Estado, alguns números que eu trouxe para vocês, inclusive a questão também do cidadão, do servidor, poder ter acesso a quais são os benefícios fiscais. Então, assim, há também, na própria Secretaria da Fazenda, um processo para alimentar ali o acesso, para saber quem são as pessoas que têm os benefícios fiscais, como são os benefícios fiscais. Então, isso dá maior transparência em todas as áreas. E a intenção do governo, então, é centralizar isso nesse único portal, e que não seja um portal só para levar com link, mas um portal totalmente interativo. Aí eu coloco para vocês alguns dados, né, que a cada R$1 que você gasta com o serviço digital, você tem R$27 de aproveitamento. E os tempos de encurtamento também que se tiveram antes e depois da inclusão desses programas no governo federal. Então, coloco aqui para vocês até os valores que são gastos, são muito mais eficientes, né, se você utilizar o serviço digital. Aí, como disse, nós estamos ainda no caminho, né, mas se a gente não começar agora já a fazer essa utilização, então, assim, mesmo de uma forma forçada, a gente não vai conseguir avançar nunca. E como falei anteriormente, nós éramos aí em 21 o 16º estado, e agora estamos em terceiro lugar em termos de digitalização. Então, é uma proximidade com o público, economicidade, maior autenticidade, porque também as pessoas, para se logarem, nós temos o convênio com gov.br, então, para poder ter acesso, então, há uma legitimidade para que esse acesso, então, assim, ganham todos, ganha a sociedade quando você começa a incorporar, mesmo que uma certa dificuldade para quem está em transição, porque eu sou de uma geração que pegou a transição, a transição que não havia ainda os serviços digitais, não havia, eu peguei ainda, eu escrevi as minhas petições, fui procuradora do município também, eu era município de Volta Redonda, então eu escrevia à mão as minhas peças, aí tinha uma secretária que digitava, né, e depois colocava as peças assim para a gente ingressar. Aí depois surgiu a máquina que você colocava e aquela máquina apagava, aquele era um espetáculo, que apagava algumas... Então, assim, hoje já, olha o gap, né, que talvez quem está hoje em dia já sabe tudo, mas assim, nós estamos nos adaptando e tem que ser uma adaptação rápida até mesmo para poder melhorar os próprios serviços. Aí trago para vocês também outras questões, que como são os acessos, algumas páginas de como funciona, e aí eu vou chegar na minha área, que é a área que a gente está implementando lá, que é a área do esporte. Nós estamos fazendo um programa grande de chamamento público, que até muito parecido, talvez, com alguns programas que foram feitos anteriores, mas ele vai ter exatamente essa parte digital, que é a parte mais interessante. Por quê? Porque com essa parte digital vão ser desenvolvidos os apps, ou seja, são um chamamento público, para que a gente possa fazer esporte nas praças em mais de 5 mil municípios no estado do Rio de Janeiro. Então, como vai ser o controle disso? O controle vai ser exatamente por esses apps. Então, você pode entrar e saber quais são as aulas, você pode se inscrever naquelas aulas e ver efetivamente onde estão acontecendo aquelas aulas. Então, é uma forma de fiscalização. Então, as empresas que estão sendo, né, que estão participando desse chamamento público, elas têm, inclusive, então, essa obrigatoriedade de colocar, de inserir nas redes sociais, de grande importância. Nossas redes sociais são alimentadas todos os dias com todas as ações que acontecem na área de esporte. Então, um elemento que tomara que eu consiga ver o início, o meio e fim desses projetos, né, que esse fim seja exatamente essa fiscalização maior, com esse acesso, inclusive com a criação de um app que a gente possa verificar onde está acontecendo, a população pode ter. Na Procuradoria do Estado,
Primeiro, assim, a minha experiência pessoal com o SEI. Eu vou falar um pouquinho sobre o PGE Digital, que o PGE Digital foi brilhantemente também desenvolvido na Procuradoria, que é a nossa interface com o Poder Judiciário. Então, o que acontece? O processo entra, né, já vai para o nosso PGE Digital, que é um sistema também desenvolvido pela Procuradoria, e ali que ele entra, ele já forma o processo administrativo, e dentro daquele ambiente, nós fazemos a peça e fazemos a interação com os tribunais. Então, nós somos os primeiros órgãos que tiveram integração com STF, STJ e TST. Então, realmente, assim, número de protocolizações que eu coloco em 750 mil. E o PGE Digital, porque assim, também por uma experiência que eu tive assim, diferente na minha vida, porque eu fui a primeira especializada quando eu era procuradora-chefe da dívida ativa em 2019, eu vim para assumir, enfim, em maio de 2019, maio de 2020, melhor dizendo, e foi a primeira especializada que trabalhou com PGE Digital. Naquela época, a gente ainda estava engateando, então era difícil para poder colocar as petições, ficar lendo o judicial, mas então o ambiente de quem trabalha na Procuradoria Judicial, você abre esse serviço, né, no caso, nós, como procuradores, abrimos o serviço e ali vemos a petição, podemos ingressar e a petição já entra direto no processo judicial, e o acesso total no processo judicial também. Então, assim, é uma eficiência, celeridade e uma forma de acesso mais fácil, não só para quem trabalha, mas também com mais transparência, né, junto aos poderes também que são envolvidos. Então, é um tipo de processo, aí eu coloco para vocês, enfim, como eu disse, vou disponibilizar elaboração de despachos, minutas, correções, consegue-se ter também controle de prazos, então foi um grande avanço, né, para quem começou na Procuradoria há tanto tempo, onde também não sentia nenhum tipo de controle, a gente não conseguia, o nosso controle de prazo era a agenda, nós temos assim, agora uma ferramenta digital que proporciona também um melhor aprimoramento dentro do serviço da Procuradoria. Aí como funciona, né, tem que tá ligado na VPN da Procuradoria, então você pode trabalhar de forma remota, como trabalhando lá também, então são as formas de acesso, eu passo para vocês, vou andando para a gente poder otimizar um pouco o nosso tempo. Como funciona a escala, os procedimentos, e tudo isso é muito amigável, né? Então, assim, é uma forma amigável de se trabalhar também. As telas, como funciona o processo administrativo, aí eu vou passar para uma outra questão também que é muito importante, hashtags, quantas vezes tem acesso, que isso também é uma parte que eu gostaria de passar para vocês em relação à Procuradoria, que é o nosso poder de comunicação. Atualmente, a Procuradoria do Estado, ela também possui assim, um laboratório de qualidade de vida, onde nós temos uma interação grande com formulários. Isso é muito interessante também utilizado dentro da administração pública, e em especial eu queria divulgar esse trabalho que está sendo feito na Procuradoria do Estado, que ali, a partir de falar sobre, né, dos questionários que são lançados, a gente consegue fazer um diagnóstico de como é a nossa Procuradoria, um diagnóstico de alguns pontos diferenciados, e a partir desses pontos diferenciados você tem maior quantidade de dados, e a partir dessa maior quantidade de dados você pode direcionar e aumentar, inclusive, a qualidade de vida de todas as pessoas que trabalham nesse ambiente. Então, assim, é um trabalho desenvolvido na Procuradoria, mas é um trabalho também facilmente feito por outros órgãos, e que acredito que tenham sendo feito outros órgãos também, porque nós temos uma comissão de gênero, de gênero e também de inclusão, e nessa comissão, a partir desses dados, assim, são feitos levantamentos que a gente pode mudar, inclusive, a estrutura, como é feita na administração pública. Aí eu trago para vocês alguns dados, o que foram feitos, o que nós estamos fazendo. Então, assim, é algo inicial, mas que está sendo aproveitado dentro da Procuradoria. E, por último, né, já terminando minha apresentação, como eu disse, assim, os slides acho que são super autoexplicativos, mas a audiência pública que está sendo feita, né, a consulta pública está sendo feita no Caio Martins, que também é da minha área do esporte, eu termino com esse projeto. O Caio Martins, todo mundo sabe, está em Niterói, e está sendo, tal como aconteceu com o Maracanã, está sendo discutido o que vai ser feito lá no Caio Martins. Então, foi feita uma consulta pública, e dentro dessa consulta pública foi lançado um site. E nesse site a própria população pode dar a sua opinião, pode votar e dizer quais são as formas, o que gostaria que fosse decidido, né? O que gostaria, quais são as questões que podem ser colocadas, que são discutidas ali no momento de soluções que podem ser dadas para o Caio Martins. Tem uma experiência interessantíssima feita pelo Proderj, e a partir dali, depois da compilação desses dados, nós podemos também direcionar as políticas públicas. Então, hoje em dia, terminando praticamente a minha apresentação, rápida, me desculpe, tão sucinta, mas a tecnologia é uma grande aliada.
Então, assim, para nós que estamos nessa transição, quem consegue passar dessa era antiga do livro, que eu também gosto muito, a gente adora manusear ali, mas quem consegue passar dessa era antiga e passar agora para os serviços digitais, tem um grande acréscimo de qualidade e desenvolvimento de políticas públicas. Então, isso que eu queria passar para vocês, algumas experiências que nós temos tendo, e deixar à disposição também a minha apresentação, que eu compartilho com vocês. Obrigada pela participação, Paola, e vou ficar aqui ouvindo atentamente a doutora Vanessa e a doutora Karina sobre as suas apresentações também. Muito obrigada, doutora Vanessa, foi brilhante, foi no tempo, exatamente os 14 minutos, acho que tem um relógio aí na sua frente, doutora Vanessa, muito obrigada.